Bahia! Salve povo, eu sou Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje eu vou trazer a história de não apenas um imperador, mas dois imperadores e uma imperatriz que quer mandar em todo mundo. Então se preparem que vai ter muita confusão, vai ter exército, vai ter senado, vai ter muita gente se metendo. Vai ter muita brutalidade também, que faz parte. Vocês que acompanham a saga romana já perceberam que a saga bizantina é uma extensão da história de Roma, né? Mas antes de começar o vídeo, não esqueçam de dar um tapote nesse like, compartilha com a galera, e vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de história antiga, tem várias civilizações do Ocidente, do Oriente, temos África, tem Ásia, tá tudo organizado nas playlists. Fiquem à vontade para conferir e assistir o que vocês quiserem, indo direto ao ponto. Me sigam também no Instagram @Zelota, onde lá vocês podem participar das enquetes. E também tem o meu quadro Curta com Zelota, onde eu trago um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui no YouTube. Então o que eu não falo aqui sai lá. Então pense que lá é cenas deletadas, são as cenas deletadas do vídeo. E também tem as novidades do canal, ficar por dentro quando sai vídeo ou não, se às vezes no YouTube não te notificar. Então aproveita aí, se inscreve aí, dá um tapote nessa sineta e bota todas as notificações para você receber sempre que sair vídeo aqui, que são todas as quartas às 20 horas e nos sábados às 14 horas. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo, muitos detalhes, sem enrolação, só no começo, que é para falar do que o canal se trata. Então vamos lá começar. Antes de começar o vídeo, a explicação a respeito desses personagens, eu tenho que comentar como é que eu vou fazer o esquema. Por se tratar de dois imperadores, eu vou trazer aqui inicialmente a história de um e depois eu vou fazer a história de outro. Como eu faço sempre nos vídeos, eu trago aquela introdução, digo o nome do imperador, o ano em que ele reinou e o nome dele completo, todos aqueles dados que eu dou ali no começo. Então vou fazer com Constantino III, depois eu vou lá para o Heraclonas, certo? E depois eu vou juntar as histórias todas e a gente vai seguir ali dentro de uma ordem cronológica para ficar de melhor entendimento para todos, beleza? Combinado assim? Então vamos lá. Constantino III, que foi imperador romano no ano de 641 e ficou por apenas 4 meses no trono. Ele que se chamava Heraclio Novo Constantino e nasceu no dia 3 de maio de 612, possivelmente em Constantinopla. Não existe especificamente o local onde ele nasceu, mas eu suponho que tenha sido lá. Vou explicar por quê. Ele que era filho de Heraclio com a primeira esposa dele, que se chamava Fábia, que depois mudou seu nome para Eudóxia. E no dia 22 de janeiro de 613, com menos de um ano de idade, Constantino III foi batizado e já foi também coroado como César, ou seja, vice-imperador. E aí também foi prometido em casamento para sua prima de segundo grau, que se chamava Gregória. A Gregória, ela era filha de Niceta. Niceta, para quem assistiu o vídeo do Foca, lembra que ele era primo de primeiro grau do Heraclio e esteve ao lado do Heraclio naquela campanha para derrubar o Foca, e eles foram lá, entraram no Egito, dominaram o Egito e saíram viajando até chegar em Constantinopla para derrubar o Foca. Então Niceta esteve ao lado do Heraclio nessas campanhas, que o Heraclio ficou responsável pela marinha, né, até chegar lá, saindo da África, até chegar lá em Constantinopla. Bom, agora rapidinho, por que eu acho que ele nasceu em Constantinopla? Porque nesta época do nascimento do Constantino III, o Heraclio ele estava passando mais tempo em Constantinopla. Os outros filhos do Heraclio, que vão vir do casamento dele com a Martina, que é a segunda esposa, que eu vou falar de novo aqui mais na frente, alguns deles nasceram durante as campanhas que o Heraclio fez, e a Martina o acompanhou em diversas dessas campanhas. Então alguns desses outros filhos dele nasceram em outras cidades.
Bom, outro parêntese que eu vou colocar aqui é para não confundir o Constantino III com outro Constantino III que eu já falei nos vídeos. Porém, esse outro Constantino III foi lá da saga romana, que foi durante o Império do Honório, no ano de 407. Esse outro Constantino III era um usurpador, que era um pretor que estava na Bretanha, e acabou se autoproclamando como imperador. Por quê? Porque Honório era muito passivo, não fazia nada, ficava só sentado no trono, o império pegando fogo, e ele ficava ali só sentado, jogando migalhas para os pombos comerem, enquanto a sua corte ficava lá bajulando ele. Mas enfim, quem não sabe dessa história, vai lá, assiste o vídeo, ou se preferir, que é melhor ainda, assista toda a saga romana para vocês saberem de toda a história de Roma, da fundação, passando pelo período de monarquia, república e todos os imperadores, inclusive os usurpadores como o Constantino III, que eu contei lá nesse vídeo. E depois o Constantino III ele vai para Gália, onde acaba se tornando co-imperador em 409, mas depois ele perde apoio político e acaba sendo assassinado pelo próprio exército. Então beleza, não confundir com esse. Depois no futuro vai aparecer Constantinos terceiros aí na Escócia, enfim, em outros lugares. Mas só para não confundir com esse anterior. Então vamos voltar aqui para o ponto da história, que é o que é importante aqui, né? Então ele casou-se com a Gregória no ano de 629 ou no ano de 630, que foi quando nasceu o seu primeiro filho, que se chamava Constante. Assim como Constantino o Grande, o Constantino III também teve um filho e o batizou com esse nome de Constante, como foi a mesma coisa do Constantino. E ele também teve um segundo filho que se chamava Teodósio. Bom, então aconteceu que Heráclio, como vocês já sabem, morreu em 641 e Constantino III acabou tendo que governar com, o caso, reinar com o seu meio-irmão Heraclonas, que acabou também ficando conhecido como Heráclio II. Agora vou passar para a história do Heraclonas. Heraclonas, que também reinou em 641 e se chamava Flávio Constantino Heráclio. Nasceu em 626 em Constantinopla. Isso está tudo certinho aqui. Filho de Heráclio e sua segunda esposa e prima Martina, aquele casamento incestuoso que deu toda aquela confusão que vocês viram no vídeo passado. Ascendeu o trono junto com Constantino III, mas quem estava querendo comandar tudo era Martina, a sua mãe, e no caso a madrasta do Constantino III. Bom, aconteceu o seguinte, que 3 dias após a morte do Heráclio, que por sinal descobriu o motivo da morte dele, morreu por conta de uma gangrena, foi a mesma causa da morte do Marciano. Segundo um historiador, chamado Nicéforo, um historiador bizantino, disse que a morte do Heráclio por conta de uma gangrena foi pelo seu casamento incestuoso, uma punição divina. Interessante que a punição divina que aconteceu com Heráclio foi intensa, porque, como eu falei no vídeo lá do Curta com o Zelota, para quem não assistiu, vai lá no meu Instagram, vem lá no IGTV, eu falo sobre os filhos do Heráclio. Ele teve 2 filhos que eram deficientes físicos. Um se chamava Fábio e nasceu com a paralisia no pescoço, e um outro filho se chamava Teodósio e nasceu surdo e mudo. Que punição divina é essa, hein? E aí a Martina, ela foi até o hipódromo e pegou o testamento do Heráclio e foi ler esse testamento. Uma coisa totalmente atípica, porque quem fazia essa leitura do testamento era o imperador que havia sumido. Então ele pegava aquele testamento do seu antecessor e lia lá no hipódromo, em praça pública. E aí essa era uma demonstração de que ela queria estar no comando. E aí ela vai fazer essa cerimônia, que vai estar presente o Senado, teremos os altos funcionários e também a população, porém sem a presença dos 2 imperadores. E aí durante essa cerimônia ela vai reivindicar o trono para ela, dizendo-se ser mais capacitada para governar do que os 2 co-imperadores. E aí, claro que a população não aceitou aquilo, começou a vaiá-la, a rejeitou e gritando o nome dos imperadores.
ela volta para casa, para o palácio no caso, né? Muito revoltada e derrotada. Agora voltando para uma mesma linha temporal, onde eu vou trazer a história dos dois dentro dessa sequência simultânea. Vamos lá. Com a relação da Martina com Constantino III era a pior possível. Por quê? Uma questão óbvia. Ele era o primeiro filho do Heráclio, era o primogênito, então automaticamente ele deveria ser o genuíno sucessor. Porém, ela fez toda aquela confusão com Heráclio ali no seu leito de morte, porque ela queria que o primeiro filho dela com o Heráclio é que fosse o imperador. Então, para agradar a sua esposa, que deu a ele 11 filhos, ele resolveu colocar os dois, o primogênito do seu primeiro casamento com a Eudóxia e o primogênito do seu casamento com a Martina, que no caso aí é o Heraclonas. E aí acabou sendo decidido dessa forma. Porém, ela não queria que o Constantino III ficasse como imperador, ela queria que o Heraclonas fosse o imperador, porque ele só tinha 15 anos e ela iria manipulá-lo e ela queria estar governando de fato. Então essa questão fez com que os dois tivessem uma relação terrível do Constantino III com a sua madrasta. Então, dentro daquele clima muito negativo, Constantino começou a sentir-se bastante ameaçado. Então existia uma possibilidade de que alguma coisa acontecesse com ele. E caso acontecesse uma morte não natural, ele temia que os seus filhos não o sucedessem. Então, para garantir isso, ele mandou cartas para o exército e também separou uma generosa quantia de 2 milhões de soldos para serem enviados para o exército. E com isso ele teria o apoio dos militares caso ele morresse e os seus filhos não o sucedessem. Então com isso ele iria garantir a sua sucessão, dos seus filhos. No caso, o Constante se tornaria o imperador e o Teodósio depois viria como segunda linha sucessória. E aí acontece que ele acaba morrendo com 4 meses de reinado. Só que ele morreu, segundo foi relatado pelo médico, que ele morreu de tuberculose. Só que essa morte dele repentina, junto com todas as suspeitas que as pessoas já estavam tendo da Martina, já passaram logo que ele foi envenenado. E estava tudo muito bem suspeito para que isso realmente tivesse acontecido. E aí, com essa questão do pagamento dos soldos, das cartas, esses rumores começaram a crescer em Constantinopla dessa possível morte dele não natural, que ele teria sido envenenado pela Martina. E aí, consequentemente, com a morte do Constantino III, o Heraclonas ficou como o único imperador, que era a vontade da Martina, e não permitiu que os filhos do Constantino, ou mais precisamente do Constante, se tornasse o imperador no lugar dele. E para garantir isso, ela contou com o apoio do exército que estava na Trácia. Claro que possivelmente ela deve ter pago esse exército para garantir isso. E também começou a afastar todos aqueles que faziam parte da corte do Constantino III, aqueles apoiadores dele, os funcionários que o apoiavam, todos aqueles que eram influentes e que estariam ali tentando colocar o Constante como imperador, entre eles o tesoureiro que se chamava Filágrios, para que não acontecesse isso e que o Heraclonas permanecesse como único imperador. Martina contava com o apoio do novo patriarca de Constantinopla, que se chamava Pirro I de Constantinopla, e que ele tinha uma predileção pelo monotelismo, que era a mesma que o Heráclio tentou colocar em Constantinopla para acabar com aquela discussão entre o credo de Nicéia ou da Calcedônia com o monofisismo, que essa discussão já vinha há muito tempo, que quem está acompanhando aqui a saga bizantina tem visto aí constantemente nos vídeos. Porém, essa ramificação do cristianismo, o monotelismo, ele era considerado herético desde o concílio de Éfeso de 431. Era uma completa heresia. E o próprio Heráclio tentou, não deu certo, mas aí, com a ajuda
desse patriarca e a Martina, isso começou a ser introduzido em Constantinopla. E claro que a população não aceitava aquilo e tornou a situação da Martina ainda mais complicada, querendo impor um credo que era uma grande heresia, além do mais com a suspeita de ter assassinado o Constantino III. Então, com essa grande desconfiança de um envenenamento que teria sido a causa da morte do Constantino III, a população já revoltada, o Senado começou a pensar em ter uma atitude. Então existia um momento de grande instabilidade para o Heraclones, que só tinha apenas 15 anos de idade, e claro, ele estava sendo totalmente manipulado pela mãe dele, pela Martina. E também aconteceu um outro fato que vai causar uma revolta, que vai ser a invasão do Egito, dos árabes que chegarão no Egito e irão dominar o território do Egito, uma província importantíssima para o Império Bizantino. E aí aconteceu uma deserção em massa dos generais bizantinos. Claro que esses aí estavam dentro daquele pagamento que o Constantino III fez. Então tornou insustentável a situação do Heraclonas. E aí o que acontece é que o Senado vai acionar o exército que havia recebido aquele pagamento e as cartas, e eles estavam na Ásia, eram tropas que estavam na Ásia e que estavam sendo lideradas pelo general Valentino, que era um apoiador do Constante e que ele estava dentro daquele pagamento e recebeu a carta. Então ele resolve juntar o exército e partir para Constantinopla. No caminho ele consegue reunir as tropas que estavam no Bósforo e também na Calcedônia. Chegando até Constantinopla, ele vai exigir que o Constante, filho do Constantino III, subisse ao trono e se tornasse o co-imperador junto com Heraclones. Então no final de setembro, Heraclones estava sem alternativa, a não ser ter que realmente aceitar que o Constante fosse co-imperador. Ele teve que ceder, mas não ficou por isso. Ele resolveu fazer o seguinte: dar o título de co-imperador a todos os irmãos dele, irmãos e irmãs. E olha que ele tinha muitos, hein? E aí ficou aquela situação que, bom, no caso, o papel ali do Valentino, seria de garantir que o Constante subisse ao trono. Ele cumpriu com a parte dele que havia sido combinada com o Constantino III, né? Entre eles, desses dois irmãos, estavam dois irmãos mais novos dele, que eram o Davi e o Marino, que se tornaram lá co-imperadores. Esses aí vão ser os que vão ter mais destaque. E aí aconteceu que o seguinte: para agradar o valentiniano, para ficar, ó, eu já dei o cargo aqui para o Constante de co-imperador, então você fica aí como chefe dos escobidores, dos sentinelas, que vai ficar tudo certo. E aí para o valentiniano, ok, eu fui cumprir com a minha missão, fiz o que eu prometi, só que o Senado não aceitou aquilo, achou aquilo um absurdo. Ele vai colocar todos os irmãos como co-imperadores com ele, como é que pode isso? E sabe, esse rapaz não pode continuar no trono, ele tem que sair. E aí foi que o Senado vai dar ordem para o exército para retirar o Heraclones do cargo. E aí foi dada a ordem para não só depor o Heraclones, mas também deixar uma lição inesquecível para ele. E foi uma deposição brutal, porque o Heraclones, foi dada a ordem para que o Heraclones e a sua mãe Martina fossem mutilados. E aí o rapaz teve o seu nariz cortado e a sua mãe Martina teve a língua arrancada. Olha que situação, que coisa terrível. E aí o irmão mais novo dele, Davi, também teve o nariz cortado. Já o irmão dele, Marino, dizem que ele foi circuncidado, mas eu acho que cortaram foi tudo. Mas enfim, o que aconteceu é que todos eles foram exilados para a ilha de Rhodes, onde ficaram por lá exilados, e o Heraclones, o Heráclio II, acaba morrendo com 15 anos. A sua mãe Martina também acaba morrendo por lá, e essa família toda acabou sendo, pelo menos essa parte da família do Heráclio, acaba sendo totalmente excluída da dinastia do Heráclio, que vai ser a dinastia Heráclea. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido uma história com muita brutalidade no final, com suspeita de assassinato. Eu acredito que ele tinha sido envenenado. E, enfim, teremos agora no próximo vídeo, que será no sábado que vem, a história do
Constante II, o filho aí do Constantino III, como o imperador bizantino. Estarei trazendo na segunda-feira o meu quadro Curta com o Zelota, com um conteúdo extra. Eu vou falar sobre a lista de todos os filhos do Heráclio com a Martina. É um time. O que aconteceu com eles? Claro que eles tiveram 11 filhos, mas alguns nasceram já natimortos ou morreram muito pequenos. E também vale sempre a pena lembrar que a enquete está já valendo, né, desde ontem. Então, se você ainda não votou, vai lá na aba comunidade aqui na minha página do canal. Chega lá, você tem aí as opções para você escolher entre os medos, que eram conhecidos como os feiticeiros, o reino dos feiticeiros pelos gregos, eles que lutaram contra os assírios, contra os persas e até contra Alexandre o Grande. E do outro lado, nós temos ali os lusitanos, os ancestrais dos portugueses, que lutaram contra o Império Romano. O Império não era, na época ainda era a República Romana, né, que eu falei sobre eles lá naquele vídeo sobre a Espanha, está na playlist das províncias romanas. Bom, vou ficar por aqui. Votem e escolham aí quem vocês querem para a próxima quarta-feira. Estarei dando o resultado lá no Instagram e aqui também quando sair aí até na segunda-feira à tarde. Então vou ficar por aqui, já falei de mais um abraço do Zelota. Até quarta-feira e segunda, não esqueçam lá no Instagram. Falou, pessoal!